perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. A sábia providência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária, que desprezaríeis ao último plano. Boa noite, bem-vindos, né? Bem, como a Kátia falou, primeiramente nos meus estudos eu fui no YouTube, né, tentar achar algum depoimento, algum vídeo, porque ainda nessa encarnação eu não conheço essa dor. Então como é que eu iria falar para vocês, né? E aí aconteceu o fato que eu só chorava, me emocionava e chorava muito com os vídeos. Eu pensei, eu acho que eu não estou no caminho certo, porque falar de choro aqui não é o caso, a gente tem que ter bom ânimo. Então, vamos mudar o foco da palestra, né? Realmente, o que eu pude observar é essa frase. É a pior dor do mundo, a pior. E só sabe quem passa. Quem não passou, só apenas imagina. E aí, fui no Livro dos Espíritos e no Evangelho buscar o que tinha lá. No Livro dos Espíritos, pergunta-se mais ou menos assim: por que a perda de crianças, né? Por que desencarnam tão cedo esses entes queridos da gente? Seja criança, um sobrinho, filho mesmo, ou às vezes tem um sobrinho até muito mais amado, estimado do que, né? De repente, principalmente quem não tem filhos. E por quê? Por que isso acontece? Duas respostas tem lá. A primeira, que é um complemento, provavelmente, de uma existência anterior para esse espírito. De alguma forma, o desencarne dele foi precoce, em alguma encarnação, provavelmente uma das últimas, e isso ele precisa resgatar. E para os pais que receberam esse filho com todo amor, porque eu quero falar em pai também, não quero só falar em mãe aqui hoje. Essas mães, esses pais que ficam, eles têm que aprender com essa dor. Porque é realmente, na maioria das vezes, uma prova. Existe desencarne programado? Sim. A criança já sabe ao nascer que vai desencarnar na idade X. Existe desencarne não programado? Uma fatalidade qualquer? Também. Lembra de um exemplo do Fernando, que disse aqui na frente, José Fernando, daquele caso ali da Beira-Rio, depois de uns trâmites, que aqueles jovens caíram no rio. Estava programado isso? Muito embora acredito que não, porque o que ocorreu ali de fato foi a imprudência, né? O excesso da bebida que fizeram eles caírem lá. E aí, o Evangelho também nos consola, lendo, de que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, naturalmente, que há a permanência do espírito após a morte do corpo físico, eles não morrem. Então, você observa que
a nossa ideia que está equivocada, a nossa ideia de morte. Na verdade, o espírito permanece vivo lá do outro lado, ele está lá. Só que a gente não consegue mais o ver com esses olhos de carne, que a gente não consegue mais enxergá-lo. O Evangelho nos diz que a gente tem que mudar esses conceitos, que lá é bem especificado, após a leitura do Evangelho que ela fez, continua dizendo assim: ora, um filho desencarna aos 20 anos, você acha isso horrível? Eu estou usando as minhas palavras, tá? E se ele se amargurasse nas decepções da vida, nas seduções da vida humana? Se você visse um filho se perder, um filho vivo se perder nas drogas, na criminalidade, na sexolatria, enfim, como seria? Não seria uma dor pior? Talvez esses foram os fatos que já fizeram esse espírito na sua encarnação anterior, de repente, o seu desencarne precoce. Abuso de drogas, de álcool, sexolatria, criminalidade, de violência de alguma forma, e que Papai do Céu, por caridade, interrompeu isso com a morte. Os que ficam aqui sofrem muito. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Um outro conceito, só antes de eu falar essa outra situação, é esses valores que eu comentei antes, que a gente precisa mudar. Não só esse de acreditar que a vida permanece, né, após a morte do corpo físico. Mas assim, esses dias atrás, eu falando com uma pessoa, eu falando com uma pessoa que determinada pessoa estava sofrendo. E ela me disse o seguinte: mas meu Deus, o filho está tão bem, tem um emprego bom, tem um carro bom, uma casa boa. Aí, lógico, ela já tem mais de 70 anos, eu respeitei o que eu ouvi, mas olha o conceito dessa pessoa. Uma pessoa ótima, mas assim, ainda com o conceito de que felicidade está no carro, na casa, no emprego, no status que possui. E é esses valores que a gente precisa rever. Tem mães que podem dizer assim, meu Deus, tirou meu filho de mim, prestes a se formar, ser um doutor, né, o seu diploma como médico, como advogado, olha só, né, não, de repente ficaria rico, faria uma fortuna. Será que é isso que vale? Um título? A fortuna que vai construir? A gente tem que rever tudo isso. E assim, eu queria colocar na minha pesquisa aqui que eu fiz, um entendimento que eu tive agora, assim, nessa pesquisa. Todo sofrimento de uma mãe ou de um pai é igual a um ao outro? Não. Volto a falar desse livro aqui. Há pessoas, nesse livro, relata que há pessoas que usam mais o seu teórico, pessoas que usam mais o seu emocional e pessoas que usam mais a sua atividade. E aí eu pergunto, qual desses vai sofrer mais? Não tenho dúvida que vai ser o pessoal que se enquadra no grupo emocional. Por quê? É uma característica deles valorizar a dor. Então eles vão sempre acentuar, se vitimizar, acentuar mais isso. Fora esse conhecimento, também, lógico que envolve quando essa criança, esse ente querido, esse filho desencarnou. Era bebê? Era criança de 5 anos? Era um jovem de 14? Com certeza, quanto mais tempo você conviver com esse filho, mais laço você cria com ele. Maior vai ser o sofrimento depois. Do que perder um bebê, por exemplo, que mal acaba de nascer. Outra coisa que a gente deve considerar nessa dor é como era essa convivência com esse filho. Era um filho amigo, um filho companheiro, ou um filho que tinha, assim, alguns probleminhas de convívio? Também vai, com certeza, um filho companheiro, um filho amigo, que depois eu quero relatar uma história real, com certeza vai ter muito mais dor. E como é que foi a forma desse desencarne? Todo desencarne é igual? Assim, a mãe vai sentir igualmente? Eu não acredito nisso. Quando você recebe a notícia, um diagnóstico de um médico, seu filho está com câncer no cérebro, mais 6 meses de vida. É igual a uma mãe que recebe brutalmente a notícia que seu filho foi assassinado? Não. Essa mãe que vai poder se preparar para o desencarne do seu filho, né, nesses 6 meses, sei lá se vai durar os 6 meses, mas assim, vai se preparar.
O luto dela começa no dia do diagnóstico do médico. Ali ela já começa a sofrer. Mas ela, lá no desencarne, talvez vendo o sofrimento do filho, para ela vai ser até um alívio. Diferente daquela mãe que recebe uma notícia, por exemplo, de uma violência, um assassinato na rua, alguma coisa nesse sentido. Porque são duas dores. A dor da perda e a dor, eu diria, não sei se eu generalizo todos, mas assim, aquela primeira revolta, aquele ódio, né, daquele assassino, aquela pessoa que cometeu isso. Porque daí ela tem que enfrentar a perda e o perdão desse assassino. Outra coisa que eu lembro quando trabalhei um período no tratamento de passe na segunda-feira, foi de uma mãe que o filho, não sei se ela está aqui hoje, que cometeu um suicídio e ela não chegou a tempo de salvar. Esse, para mim, ainda acredito que seja a pior forma de desencarne e de dor para uma mãe. Pelo menos para mim, eu vejo dessa forma. Não consegui impedir o suicídio de um filho. E assim, é momento de continuar sofrendo? Não. Eu descobri, numa pesquisa pela PUC, em São Paulo, que as mães, elas têm medo de parar de sofrer. Porque o prazer, no caso de voltar a viver, a alegria, isso atormenta, elas se culpam, como se elas não pudessem mais ser felizes e continuar vivendo. Então, essa culpa, esse medo pelo prazer de não sentir mais a alegria de viver, o prazer que eu digo é a alegria de viver, elas temem muito. Então, é a pior fase de você enfrentar, e a pior fase, eu diria assim, ó, a mãe nessa situação, ela de se libertar disso, sabe? Dessa culpa que atormenta, especialmente porque ela se tormenta de demonstrar uma alegria de viver. E como é que a gente pode resolver isso, ou tentar auxiliar essa pessoa, ou ajudar? Ou essa pessoa mesmo, se está aqui, tentar se ajudar? A primeira coisa, se estamos aqui numa casa espírita, já temos essa bênção, né, desse aprendizado. É eliminar a ideia do nada. A ideia do nada é, estamos aqui, morreu, acabou. Não. É começar a desenvolver esse raciocínio, sabe? Estamos aqui, estamos numa escola para aprender, perdi meu filho que está muito bem, sabe? E começar a acreditar que também esse reencontro acontecerá, voltarão a viver juntos nesse plano ou em outro. A primeira coisa. A segunda é perdoar-se e perdoar, especialmente se tem mais alguém para perdoar, o assassino, como eu falei. Começar a trabalhar isso, encarar o problema, encarar de frente. Temos também que ter a compreensão que a gente não domina a nossa vida. Os fatos acontecem, a gente não tem controle sobre isso. Aquilo que nos vem é aquilo que a gente precisa para crescer, para evoluir. Ninguém aqui pode dizer, Deus não tira um filho meu. Não pode. Né? Não está nas nossas mãos isso. Primeira coisa é compreender isso. Enfrentar a culpa, o remorso, a falta de ânimo, especialmente a falta de ânimo. E esclarecer-se a cada dia e se melhorar. Especialmente numa casa espírita, que vocês vão encontrar isso, esse consolo. Né? O que eu percebi na minha pesquisa é que, inclusive, o Evangelho fala nessa palavra, não sou eu só quem estou dizendo aqui, que é muito egoísmo, muitas vezes, de mães que sofrem por muito tempo. Então, essas mães precisam rever seus conceitos. Porque elas querem os filhos com ela, mas os filhos estão muito melhor onde estão. E elas precisam trabalhar isso. Esse fato é uma prova para ela. E ela precisa encarar. É doloroso, mas é a verdade. Se essa mãe trabalhar tudo isso, eu diria, dentro de um que eu pude analisar hoje, que eu conversei pelo telefone com uma pessoa, depois eu vou falar, é a conquista pura mesmo, sabe? A mãe que passa por isso e consegue superar com humildade, ela é o poço, eu diria, o poço, assim, onde você vai encontrar em fartura a paciência, a resignação e a coragem. A mãe que supera muito bem isso, você encontra nela. Paciência, resignação e coragem.
como é que vive o filho depois que desencarna, do que eu pude pesquisar. Primeiro, muitas psicografias na internet, muitas. E todas elas falam o seguinte, essas são as minhas palavras, porque não estou redigindo aqui, relatando uma psicografia por inteiro, mas todas, as palavras-chave em todas que eu li. Mãe, amo vocês. Pai, amo vocês. Nada sofri, nada senti. Palavras do tipo assim, aqui tem uma paz imensa. Estou muito feliz aqui. Não chorem, não sofram. Amo vocês. Pedem muito, muito para não chorar. Porque quando uma mãe chora aqui essas dores, não só da dor da saudade, mas a dor, às vezes, principalmente da culpa ou do remorso, eles se tormentam lá. Eles sentem. A nossa comunicação é pelo pensamento. Você pensou aqui, chorou, emanou, sentiu, eles percebem lá. Lógico, são muito protegidos, pela espiritualidade, para não receberem tudo assim, porque senão também vão se perturbar demais. Mas que esse choro seja de outra forma. Seja um choro de saudade, pela espera do reencontro, sabe? Pela ânsia de tempos melhores, enfim. Tem que ser, assim, vamos dizer, encharcado de amor. E bem sequinho de egoísmo, vamos dizer assim. E essa oração, essa prece que você pode fazer para o seu filho, isso veio de um pastor evangélico, tá? No filho doente, no hospital, ele foi para o alto de um morro e disse, pai, eu sei que o meu filho só foi um empréstimo. Ele não é meu, ele é teu. Então eu entrego a ele e a você, mas por favor, se por merecer, deixe ele mais comigo, um tempo mais comigo. E esse filho reagiu no hospital e viveu. Mas veja bem, palavras de um evangélico que dizia que estava dando o filho, sabia o tempo todo que o filho não era dele, que era só um empréstimo por um tempo, mas a fé acho que foi tão grande, o desprendimento do próprio filho, desse egoísmo, que mereceu permanecer com o filho. O que eu busquei também na minha pesquisa foi uma coisa assim que eu achei fantástica, Aqui a gente acho que não vê, mas assim, Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo, que são cidades extremamente violentas, em que violência, criança desaparecida e filhos órfãos de pais deve ser um número, São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes capitais, grande. E existem organizações do tipo do luto para a luta, ou seja, sair da situação do luto e ir para a luta, para vencer isso aí e ainda ajudar mais pessoas. Então são organizações assim, que no caso da violência, trabalham contra a violência, organizações que trabalham a favor de encontrar crianças desaparecidas, pessoas assim que com a perda dos filhos então vão fazer trabalho filantrópico assistencial em orfanato. Então quer dizer, está aí, Está aí uma forma de preencher e muito bem esse vazio, num trabalho social assim, importante. E essa casa espírita, ou o que a doutrina espírita pode oferecer para uma mãe que está com essa dor? Gente, tem inúmeros. Ela até me lembrou de um aqui que eu não tinha relacionado, são os cursos da casa, esclarecimento, esse eu não tinha anotado aqui. Mas a gente tem todos os livros de Chico Xavier, livros de psicografia. Tem um livro que eu perguntei, não sei se está ali na biblioteca, é Coragem, o nome do livro, que fala muito sobre essa questão de permanecer vivendo, os que ficam aqui. Tem os livros, tem os filmes, que eu também vou mostrar alguma coisinha ali depois. O próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, que é bem esclarecedor. Temos as palestras aqui da casa, a conversa fraterna, pessoas preparadas para receber, ouvir, amparar, o que precisa ser dito ali. São pessoas realmente capacitadas para te ouvir. O passe, o tratamento das segundas-feiras, o tratamento aqui normal, nas quartas e nos domingos. Tudo isso é coadjuvante para você superar. E as psicografias e psicofonia, algumas já foram recebidas aqui na casa, mas o telefone toca de lá para cá. Não é, digamos assim, uma vontade nossa, O telefone tem que tocar de lá para cá. Tem que ter a permissão, o merecimento, enfim, um monte de coisa.
O Consolador prometido que Jesus falava era a doutrina espírita. É a doutrina espírita, melhor dizendo, não era. E ela nos ampara com essa fé no futuro, porque quando a gente se desespera, seja na situação do luto de um filho, seja em qualquer outra situação, é totalmente falta de fé nossa no futuro. Falta de fé realmente. Se a gente for analisar, a nossa fé ela é pequena e ela se abala muito fácil. Ela se desmorona. Então, é isso que nós temos que fortalecer. E é com conhecimento, é dia a dia, a gente vai e consegue. Eu vou relatar um caso aqui, para não só... deixa eu só virar aqui. É da minha tia materna. Ela tem 5 filhos. Hoje de manhã eu liguei para ela e pedi permissão para falar aqui a história dela. É uma tia que eu tenho muita afinidade. Ela mora em Itapema. E assim, ela morou a vida inteira em Blumenau. Ela teve 5 filhos. E por conta de um filho dependente químico e traficante, ela precisou ir morar na praia. Foi para Itapema. Esse meu primo, ele foi preso e essa minha tia, por amor de mãe mesmo, né, lutou, sabe, de todas as formas para ele ir para aquele presídio agrícola que tem, acho que é em Curitibanos, para o oeste de Santa Catarina, porque sabia que lá ele poderia reduzir a pena, enfim, lá, enfim, lutou de todas as formas. Ela não queria que ele não fosse punido pela lei terrena, mas que o medo dela de que ele sofresse numa cadeia, num presídio, fosse assim um sofrimento pior, né? Então ela procurou essa prisão agrícola lá, tentou colocar ele lá e conseguiu. Depois, então, no momento que ele saiu, eles foram para a praia, morar lá. E aí, outros filhos dela foram indo para a praia. E ela não teve problema com droga só com esse filho, com outros também. Mas desses 5, eu diria talvez o único que nunca, ela disse assim, um filho querido que nunca me deu problema, foi o que desencarnou, precocemente. Por volta dos 40 anos, ele desencarna assim subitamente ao amanhecer de parada cardíaca. Se sentiu mal, estava dando café para os filhos. Detalhe, ele era pai de um casal e ele tinha a guarda desse casal. E ele desencarna na cama num mal súbito, assim. Para minha tia foi muito chocante. Foi, assim, um choque. Não esperava, acho que ela não acreditava nisso. E ela dizia uma frase assim, quando o filho, o outro, estava preso, eu prefiro ver um filho morto a ver um filho sofrendo pelas drogas. E hoje eu tive a coragem de perguntar para ela se ela repetia essa frase, depois de ter um outro filho morto. E ela me disse assim, Leia, hoje eu não posso te dizer, porque minha vida está muito boa. Eu não tenho problema hoje. Ela ainda tem um filho assim, com um probleminha aqui, ainda é imaturo ali, mas ela disse, hoje eu não tenho problema. Então eu não posso te dar essa resposta. Mas as 2 dores são terríveis. Mas eu sei que o meu filho morto está bem. E aí, eu perguntei para ela sobre uma questão que no 4º dia depois do desencarne desse filho, porque ela estava muito mal, muito perturbada com a situação. Ela foi dormir aqueles cochilinhos da tarde, assim, e ela só se lembra o seguinte, de uma dor enorme nas costas e um arrancão, assim, um puxão que parece que levou parte dela junto. Então, assim, dentro de um entendimento meu, o espírito estava com ela ainda, o filho, desencarnado pelo ataque cardíaco. Não tinha se percebido ainda do desencarne, estava ligado ali. E aí a espiritualidade socorreu. Hoje ela ora e chora de saudade, e ela me disse a frase assim, que o que dói, quanto mais o tempo passa, mais dói a dor da saudade. Mas assim, ela sonha e isso se alivia. Ela ora, ela percebe, assim, ela vem na mente dela que ele está muito bem e isso alivia. Então ela, assim, para mim ela é uma grande pessoa, sabe? Porque realmente ela mostrou assim, uma resignação. E aí, para fechar com chave de ouro, ela me vai e fala assim, a frase. O que Deus me manda, Leia, eu aceito. Eu não me revolto. Acho que já fala muito, né? E aí eu quero falar também a história dos pães, né? Vocês sabiam que existe pãe? Pãe é pai que é mãe, né? Assim que eu aprendi também nesse texto do próprio camarada aqui que eu vou falar. Ele é o Bruno Gouveia. Ele é o vocalista do Biquíni Cavadão.
perdeu a ex-mulher e o filho e mais uma cunhada com outra criança num acidente de helicóptero em Trancoso. E ele estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu, e aí ele relata, tá lá na internet isso, tá? Como foi, assim, o trato, né, das pessoas que estavam com ele, dos amigos, da ex-namorada, enfim, para que só revelar isso para ele quando chegasse ao Brasil. De volta, ele mal pisou nos Estados Unidos, ele teve que retornar. Então ele só foi se perceber que não era um retorno rápido para o Brasil por conta de um show que haviam dito para ele, nós temos um show que a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí ele só se percebeu quando ele viu os parentes na sala de espera e já tinha assim repórteres e tudo lá esperando. E assim ele disse que foi o pior dia da vida dele. E ele disse que a morte de um filho é uma gravidez ao contrário, porque a dor do parto seria a partida desse filho, né? Então ele relata assim que ele se considerava um pai, que é um pai, que é mãe, porque assim, ó, ele disse, olha, você já tem o privilégio da amamentação, disse para a mulher dele, e eu quero ter o privilégio do banho com meu filho. Então ele dava banho, ele colocava para ninar, ele era o único pai na pracinha da cidade, lá onde ele, né, na pracinha que eles iam, porque o resto eram as mães, mas ele era o único pai. Na natação ele era o único pai. Então ele diz assim que para ele foi muito doloroso. Vocês vão ver a foto dele ali depois. E ele dizia assim que ele era um pai tão coruja que liberava já um chato, assim, de tão coruja, né, por esse filho. E logo depois, naquele final de semana, eles já tinham 2 shows marcados, e ele disse, vou fazer, não vou fazer, ficou naquela dúvida. Ele disse, meu Deus, meu filho nunca pôde ir num show meu, pela idade, ele só tinha 2 anos. Ele disse assim, eu vou fazer esse show. E fez o show em homenagem ao filho e disse que todos os shows da vida dele seriam em homenagem a esse filho, né? E aí ele encerra o texto dele dizendo assim, ó, beijem seus filhos com carinho, né? Todos que puderem ler lá vão ler isso, que é pra gente que está aqui beijar nossos filhos com carinho. E falando nisso, eu quero revelar uma coisa aqui para vocês que é da minha parte mesmo, que eu percebi há um tempo atrás que eu estava sendo mãe e não uma boa mãe. Que eu poderia perder minha filha viva, vamos dizer assim, pela violência, pelas seduções do mundo, pelas drogas. Por quê? O conflito lá em casa estava constante, né? Não me obedecia e eu, com uma tática idiota, ameaçava. Você vai morar com seu pai. Se eu não der conta de você, você vai morar com seu pai. E aquilo só piorava a situação. Piorava, não melhorava. E aí eu já preocupada, tenho um e-mail lá redigido para o José Fernando que eu não enviei, porque eu sabia que a resposta, talvez o problema fosse em mim. Ia tomar coragem para mandar, não mandei, mas a espiritualidade fez por mim o trabalho dele, né? Aí, muito antes de sonoterapia ser falado aqui de umas palestras, eu já havia tentado fazer e não deu certo. Aí eu pensei, meu Deus, mas por que não está dando certo, né, comigo a sonoterapia? Porque eu não me concentrava para fazer, eu não conseguia fazer. Aí até que num dia daqueles assim que eu estava mais revoltada, né, digamos assim, que eu não conseguia me concentrar para fazer, eu tive a intuição de que o que eu deveria fazer não era a sonoterapia, era o Evangelho no Lar com a minha filha. Aí eu tomei a iniciativa de comprar 2 livros ali para ela, o Evangelho segundo o Espiritismo, dei de presente e falei para ela assim, você talvez não tenha noção, mas esse é o melhor presente que você ganhou na sua vida. Aí ela olhou para mim, tem 10 anos, né? Meu melhor presente é minha bicicleta, né? Aí eu concordei, claro, né? Que sua vida vai ensinar talvez ela, espero que sim, é meu sonho de consumo, viu? Meu sonho de consumo é que a minha filha saiba o valor desses 2 livros, porque daí eu sei que eu encaminhei ela para o bem. Porque enquanto o consumo dela for um carro zero, um apartamento, cobertura, triplex, não sei o quê, e um canudo de medicina, que também não acho que ela tenha vocação para isso, mas enfim, não é esse meu sonho. Meu sonho é que ela realmente valorize esses 2 livros, que é o melhor presente da vida dela, dentro da minha opinião. E aí eu comecei a fazer o Evangelho, né? Todos os dias, e cada dia eu digo para mim assim, ó, só por hoje, para eu não esquecer, ou não tomar no relaxamento. Só por hoje eu vou lá e faço, né? Todo dia ao lado da cama dela, mesmo ela dormindo, eu vou lá e faço. Aí, o que eu quero dizer com isso? Que a minha filha está tendo um prazer enorme disso comigo. Mas não é pelo aprendizado do Evangelho ainda, eu acredito, tá? Uma pela idade dela, mal entende as coisas ali.
mas o prazer dela saber que eu estou tirando o meu tempo para estar com ela, de que ela vai ganhar um abraço, de que ela vai ganhar um beijo de boa noite, coisa que eu deixei muito. Eu pequei muito nesses últimos tempos. E aí eu me dei conta que eu estou há 1 ano num novo relacionamento com uma pessoa maravilhosa e que eu convivo muito bem com ele e que isso deve afetar ela, né? E que o ciúme estourou agora. Então, né, esse ciúme desse relacionamento. Então, assim, ó, eu tenho a minha filha pequena que está ali, que eu posso fazer tudo isso, mas as mães aqui, os pais que não têm, tentem a sonoterapia, tentem agradar, de repente, com um almoço, com uma comidinha gostosa que eles gostem, qualquer coisa que se faça é um bom começo para tentar reatar esse vínculo, que para mim estava perdido. Se eu continuasse nesse caminho, eu ia perder minha filha para qualquer coisa. Eu ia perder minha filha para droga, eu ia perder minha filha para violência, assim, não violência, assim, assim, do tipo, sei lá, fugir de casa, não sei, sabe? Então, assim, que esse meu exemplo aqui, ó, sirva para alguém, porque é vergonhoso, né? Uma palestrante espírita aqui, passista, fala isso, mas eu estava deixando a desejar o carinho para minha filha. Tava assim. Então, como eu falei, o prazer dela está nessa perda de tempo, modo de dizer, né? Mas esse tempo que eu estou ali com ela, sabe? Em que eu abraço, que eu beijo, que eu explico as palavras, que a gente às vezes toca em outro assunto, que às vezes ela vem contar uma novidade do dia, e que eu estava muito assim, ó, no ritmo da vida e com pouca atenção. E assim, vamos lá então, para umas coisinhas aqui. Cissa Guimarães, depois eu vou passar um depoimento dela, muita gente talvez tenha visto no Fantástico, só uma partezinha maravilhosa assim, tá? Esse é o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, e esse é o filho que desencarnou. Dá pra ver que ele é um pai mesmo, né? E aqui, ó, esse filme é o Chico Xavier, a história de Chico Xavier. E nesse filme, quem não viu a oportunidade de ver, para entender um pouco melhor até, fala de um caso que foi absolvido, né, o réu lá, por conta da psicografia que ele fez e tudo mais. Esse é o outro, que também é fantástico, é As Mães de Chico Xavier, conta a história, principalmente essa primeira mãe ali que perdeu o filho num acidente de bicicleta, e o Chico Xavier, no caso, na época, falou uma frase para ela que me tocou muito. Você gostaria de ter você deixado seu filho cair dos seus braços, porque o filho desencarnou num acidente de bicicleta, em que a menina lá não conseguiu guiar e a criança caiu de mau jeito e bateu uma parte do cérebro ali que fez ela desencarnar. Então, o Chico Xavier disse assim para ela: você aguentaria a dor de você ter deixado seu filho cair dos seus braços? Né? Então, aqui, essa Ana Rosa, a primeira, ela é espírita, né? Mas assim, ela fala que ela perdeu um filho com leucemia com 1 ano de idade, está escrito ali, e depois perdeu uma filha no acidente de carro aos 19 anos, e dessa filha ela recebe muitas psicografias, muitas. Daí também tem a Anissete Bruno, eu acredito que ela seja médium, porque ela disse que ela nunca recebeu nenhuma, mas ela já enviou para algumas mães, então acredito que ela seja uma médium psicografa. Sheila Carvalho também, que perdeu um filho após o nascimento ali, né? A psicografia, né, que é um conforto, quem tem o privilégio de receber, não sei se é um privilégio, mas certamente quem recebeu é porque necessitava, né, para continuar vivendo. Esse texto, que eu achei fantástico, eu já havia lido ele em São João Batista, e assim, ó, ele não tá completo ali, mas assim, para dar apoio realmente, sabe, aos que estão aqui, seja em qualquer dificuldade, seja o luto de um filho ou qualquer outra coisa. É do Luiz Fernando Veríssimo, mas ele diz que foi um espírito que ditou para ele. O nome do espírito é Sara. Para os erros, o perdão. Para os fracassos, a chance. Para os amores impossíveis, o tempo. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode e que o medo impeça de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais tempo realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu.
Então, quem está num luto aí por muito tempo, eu diria que está quase vivendo. Ou seja, quem quase vive morre, então, né? Já morreu. Vamos deixar de quase viver. Vamos viver, para a gente continuar essa caminhada, quem ficou por aqui. Com alegria, sem culpa de estar feliz. Então, está ali, ó, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Vamos continuar quase vivendo, seja lá onde for. Seja na dificuldade do luto, seja num problema familiar com o filho, seja num casamento, o que for. Vamos viver, não quase viver. Tá? O videozinho então, que é uma lição de vida também. Eu não tenho como ir contra a minha dor. A minha dor, ela é enorme. A minha terapeuta do luto um dia, eu tentando, mas o que eu posso fazer? Então, eu vou meditar mais vezes. Então, né, eu querendo, eu desesperada, como é que eu vou viver? Então, eu vou fazer yoga agora quantas vezes? Eu vou para um mosteiro, eu vou... ela falou assim, Cissa, você está num caos que vai durar o resto da sua vida, provavelmente, né? Não tenta ficar em pé, não. Tenta, no mínimo, dar uma sentadinha no caos. Então, quando você se permite ficar assim no caos, deixa, é assim que eu tô, as coisas vão criando espaços dentro de você. Você respeita a sua própria dor, você aceita, é minha, vai embora comigo quando eu fizer a minha passagem, e eu tenho o espaço dela, eu cuido dela, eu respeito ela, eu aceito ela, e eu acho que assim eu abro um espaço para que a minha alegria possa conviver com ela, sabe? Eu permito. E eu acho que quando a gente toma uma porrada dessa na vida, se você não evoluir, cara, que pena que você que ficou. Você deveria ter ido. Porque essa maior dor do mundo te serve para evoluir. Sabe? Essa maior dor do mundo talvez seja o teu portal para você evoluir, você poder ser uma pessoa bacana com outras pessoas, com você mesmo. Se eu tivesse lá no puleirinho das almas, né? Não sei qual poeta que fala. Tem um puleirinho que as alminhas ficam lá, aí vai lá, Deus fala assim, essa alminha vai reencarnar agora, vou mandar essa alminha. Se fosse eu, mas olha só, você vai encarnar agora num planeta chamado Terra. Você vai ser um ser humano, uma mulher, e você vai passar por tudo que você passou. Você vai ter 3 filhos, um deles é o seu menor, e vai acontecer isso. Você quer? Você prefere ficar aqui e não ir dessa vez? E você vai ter esse filho, Rafael Mascarenhas. Você vai ter um deles, é esse, ele. Eu não tinha a menor dúvida. Mas eu ia pedir, por favor, cara. Por favor, eu sou bilhete premiado, cara. Eu sou bilhete premiado. Fiquei 18 anos com essa pessoa. Veio pra mim. Nossa, Rafa, assim, por incrível que pareça, o que eu vou dizer que é muito doido, é que eu acho que eu tô me transformando numa pessoa melhor. Eu acho, que loucura. Acho que até isso ele fez por mim. Eu acho que eu estou uma pessoa melhor. Tenho certeza. Eu acho não, tenho certeza. E é isso eu tenho que agradecer a ele. E agradeço. Todo dia agradeço a ele. E não sou só eu não, viu? Tem uma galera aí muito que ele... É o Rafa. É o Rafa. Eu não tenho como. Bem, gente, acho que vamos refletir um pouquinho, né? Na força dessa mulher que está superando. Ainda a dor é grande, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas que está superando, né? Obrigada.